Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Café com Rive, e o assunto desse vídeo aqui é Quantize. Uma palavra meio esquisita, mas Quantize basicamente é uma função que a gente pode ativar na nossa timeline para ajustar a quantidade de frames por segundo que a nossa animação está tocando. Por padrão aqui no Rive, todas as animações, quando você implementar elas, ou até aqui no editor, enquanto a gente está olhando esse coelhinho bonitinho animando, todas elas tocam na maior quantidade de frames por segundo possível, porque é uma plataforma que não é vídeo, né? Se você está vindo de vídeo, provavelmente está acostumado ali com 24, 29, 30 frames por segundo, às vezes. Mas aqui, tudo toca sempre na maior quantidade de frames por segundo possível. E a gente tem duas opçõezinhas na timeline que vão ajudar a gente a entender isso aqui melhor. Então, como exemplo aqui, eu trouxe essa animação do grande Pedro Alpera, lá do Rive, esse coelhinho fofinho que ele animou. E aqui eu tô com a timeline aberta da animação de, padrão aqui, só do coelhinho dando uma chacoalhadinha. E a gente consegue ver as orelhinhas ali, que estão bem suaves, né? Tá tocando ali a muitos frames por segundo essa animação. Eu vou dar um pause nela aqui, apertando espaço, e eu vou abrir esse menuzinho só pra gente ver essas duas opções aqui. Snap Keys, que a gente já viu quando a gente estava falando sobre algumas propriedades da timeline, mas eu prometi que a gente ia falar da Quantize depois, e chegou a hora da gente falar sobre ela. Então, o Snap Keys, relembrando, basicamente vai definir quantos frames cabem dentro de um segundo. Mas isso não vai definir o playback, né? Ou seja, quando tá tocando, vai tocar naquela quantidade de frames por segundo. Só vai definir a quantidade de frames que a gente está trabalhando. Porque apesar de tocar na maior quantidade de frames possível, quando a gente está editando, a gente tem que ter algum parâmetro ali para a gente conseguir criar nossas animações, né? Então, por padrão, isso vem por 60, ou seja, dentro de 1 segundo, então entre o segundo 1 e 2, a gente tem 60 quadros, e a gente consegue ver isso claramente aqui na timeline, né? Do 1 ao 2, a gente tem aqui no meio 5, 10, 15, até 55 e 60, que vira 2 segundos. Então, 60 frames dentro de 1 segundo. A gente pode mudar a quantidade de frames dentro do segundo mudando esse atributo. Então, se eu colocar, por exemplo, 30 aqui e dar um Enter, você vai notar agora que entre o 1 e o 2, eu só tenho 30 frames. Mas se eu tocar essa animação, ela continua tocando na maior quantidade de frames por segundo possível. Isso porque, para a gente de fato ver o resultado desses frames por segundo na animação, no playback da animação, a gente precisa ligar o Quantize, que é o assunto desse vídeo. E assim que eu ligar o Quantize, talvez aqui pelo YouTube, como eu estou gravando em 30 frames por segundo, você não conseguiu notar a diferença entre o 60 que estava antes e o 30 que agora tá. Então, vou exagerar isso aqui um pouco mais, eu vou colocar 12 frames por segundo aqui no Snap Keys, e agora sim você vai ver claramente, né, que as orelhinhas do coelhinho estão bem mais travadinhas ali. Então, o Quantize nada mais é de uma forma de você adicionar um estilo diferente para sua animação, né, para dar um visual muito mais de animação tradicional, que quando os desenhos eram feitos, né, um por um, quanto mais desenho, mais tempo ia levar. Então, em vez de animar em 60 quadros por segundo, muitas vezes os animadores mais tradicionais lá do começo animavam em 2, né? Ou seja, 12 quadros por segundo ali mais ou menos. E esse aqui é um visual que lembra muito mais uma animação clássica desse tipo, e é uma opção estética que você consegue definir aqui ligando o Quantize e colocando o Snap Keys na quantidade que você quiser. Eu vou exagerar até um pouquinho mais, vou colocar 6 frames por segundo aqui, e agora você vai ver que a animação tá tocando, né, bem mais truncadinha. Pode ser que esse seja o estilo que você está procurando, então o Quantize é seu amigo nesse momento. Então, lembrando que a gente usou aqui o arquivo do Pedro Alpera como exemplo, vai lá na comunidade, procura por esse coelhinho aqui do Pedro e dá um like lá, só pra gente retribuir o favor para ele. E esse é o básico do Quantize. Eu espero que você tenha assistido até o final. Se você assistiu, marca como gostei para marcar esse vídeo como visto. E eu te vejo no próximo. Valeu!